Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para dar aquela devolutiva que eu prometi para vocês sobre a primeira atividade, né, da unidade 1 da apostila 2 desse segundo bimestre. Esta primeira unidade falava sobre substantivos, artigos e adjetivos. E aí vocês viram lá na apostila algumas atividades e eu postei para vocês no Google Forms 4 questiúnculas sobre algumas coisas ali relativas aos adjetivos, principalmente, aos substantivos, e tinha inclusive uma questão sobre o artigo. Eu postei ali essas atividades e agora eu vou comentar com vocês as respostas para tirar as possíveis dúvidas. Aparentemente ninguém teve dúvida, teve algum probleminha ali só com os substantivos. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas para a gente poder fechar esse assunto, né? Lá na primeira questão, vocês tinham uma referência à unidade, a atividade, né, que era a atividade discursiva, sobre o poema Fuga, do Carlos Drummond de Andrade. E aí você ia relacionar o tema do poema com o título, né? E é óbvio que tinha a ver com o substantivo fuga, formado, né, por redução a partir do verbo fugir. E o último verso do poema tinha a expressão você dormindo à meia-noite. E aí eu tenho, né, aqui, inclusive vocês receberam o formulário ali com as respostas, a questão, né, a atividade valia 5 pontos, mas vocês viram que havia algumas questões que eram discursivas e lá no resultado da pontuação vocês viram que tinha, por exemplo, acertei 2 só. Não, você acertou 2, mais as outras discursivas que não apareciam lá naquela pontuação. Então, a pontuação real é a que eu tenho na planilha. Então, você vai somar 1, 2 ou até 3 pontos nessas questões que você acertou. Por isso que você vai conferir lá na apostila. Mas aqui a maioria que respondeu com correção, né? Vejam aqui algumas respostas. Tá? Ao citar você dorme à meia-noite, verá claramente um contraste de ideias, visto que em todo o poema se recupera, né, a questão da palavra fuga e fugir, que são palavras que aparecem mais no texto. Então, a última frase denota o aspecto estático, o fechamento do poema, ou que opõe com o tom dinâmico ou o valor da fuga. Mas a resposta mesmo, né, correta tinha a ver com a questão você dormindo à meia-noite e fuga, ficou aquela contradição. A criança, né, está falando de fugir, só que ela está dormindo. Então ela não fugiu, ela está dormindo, né? A forma verbal ali mostra essa contradição, né? Você está dormindo à meia-noite, há um choque de ideias, sabendo que todo o poema retrata a fuga, e fugir são palavras que mais aparecem no texto, tal. Então são essas as respostas mais recorrentes aqui, né? A maioria respondeu entendendo do que se tratava, a relação do verbo com o substantivo fuga e a ideia do poema em si, que era fugir, né? Mas no fim a pessoa entra nessa contradição, porque como é que você vai fugir se você está dormindo, né, à meia-noite? Bom, a outra questão estava na página 20 da apostila, você vai lá ver, tem que responder também, inclusive na apostila, que era atividade em sala, a maioria acertou, 81% dos alunos acertaram, marquei-te à fronte, mísero poeta. Então, esse A, né, é um artigo. A outra questão, né, objetiva, era atividade para casa, na página 22, era para você assinalar a opção em que a expressão destacada não tem valor de adjetivo. Então, 86% acertaram, né, a oração. Ela toda era pura vingança, chupando balas
com barulho. Então, com barulho é o modo como ela chupava balas. Então, ela não tem valor adjetivo, ela tem valor adverbial. Então, a maioria percebeu isso, a maioria acertou, está de parabéns. Né? A última questão valia 2 pontos, era para você falar sobre o substantivo, né? Falar sobre as flexões do substantivo, comentar alguma coisa que você achou interessante e dar exemplos. E também tinha que dar uma certa ênfase ali à questão dos substantivos conhecidos por vacilantes. Tá? Então, a maioria também retomou lá a definição do substantivo, que é o nome, e aí as flexões em gênero, em número, né, em grau, né, e aí deram um detalhamento, alguns exemplos e tal. E alguns deixaram de falar dos vacilantes, mas a maioria também retomou essa ideia dos vacilantes. Vamos pegar um aqui, um caso, tá? Em que alguém colocou aqui, ó, gênero vacilante. O diferente consiste em várias regras aleatórias para certas palavras específicas. Então, na verdade, é aquela dúvida que surge. Eu falo o dó, a dó, o champanha, a champanha. E a gente sabe que é o dó, é o champanha, o eclipse, mas como a forma considerada, entre aspas, errada ou incorreta, ela já é mais ou menos aceita, então a gente não liga muito se a pessoa fala a dó, mas é bom saber que a forma correta é o dó. Né? No caso aqui, inclusive, surgiu uma dúvida sobre personagem. A personagem ou é o personagem? Originalmente é a personagem, mas há tanta difusão aí da forma o personagem, como já nem considerado errado mais é, né? Então já fica meio que incutido aí na nossa forma de usar, de falar, a gente já vê isso, autoridades falando isso, etc. E tal. Então era mais ou menos esse o comentário que eu queria fazer, né? A devolutiva aí desta unidade. Eu vou retomar uma outra unidade num vídeo subsequente. Era isso que eu tinha que comentar com vocês. Se algumas dúvidas persistirem, nós vamos dirimi-las em um outro vídeo. Tenha uma boa semana. Até a próxima.